Você sabe dizer de quanto em quanto tempo se deve trocar a sua bucha de cozinha? Essa que você usa diariamente para lavar a louça. Difícil saber? Bom, mas antes de mais nada, deixe seu like e se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos como este. Se fosse possível perguntar às bactérias onde elas gostariam de viver, a esponja de cozinha possivelmente estaria no topo da lista. Muitos pesquisadores explicam se esses micro-organismos podem fazer mal à saúde e qual a melhor prática quando se trata da bucha de lavar louça. Ela é usada para deixar a louça limpa, mas, no processo, acaba se tornando um ambiente perfeito para bactérias se desenvolverem e isso pode ser bem perigoso. Diversas espécies de micro-organismos habitam as profundezas da crosta terrestre, em fontes hidrotermais escaldantes e até mesmo na tundra congelada. No entanto, se fosse possível perguntar às bactérias onde elas realmente gostariam de viver, a esponja de cozinha provavelmente figuraria no topo da lista. Sim, o item que usamos para limpar pratos e copos está repleto de vida microbiana. As esponjas são um verdadeiro paraíso para as bactérias. Elas são quentes, úmidas e repletas de restos alimentares nutritivos, ideais para os micróbios se alimentarem. Em 2017, o microbiologista Markus Egert, da Universidade de Furtwangen, na Alemanha, publicou novos dados sobre o microbioma bacteriano presente em esponjas de cozinha já usadas. Ele identificou impressionantes 362 espécies de micróbios nessas esponjas. Em alguns casos, a densidade de bactérias alcançou 54 bilhões de indivíduos por centímetro quadrado. Esse número é extremamente alto, comparável ao número de bactérias encontrado em uma amostra de fezes humanas, afirma Egert. As esponjas são repletas de buracos e cavidades, cada uma oferecendo um nicho onde diferentes comunidades de micróbios podem se estabelecer. Lincoln Yu, biólogo da Duke University, e sua equipe, usaram computadores para modelar o ambiente complexo de uma esponja para um estudo de 2022. Ele descobriu que esponjas com reentrâncias de tamanhos variados encorajavam maior crescimento microbiano. Sua equipe então replicou esses resultados, cultivando diferentes cepas de E. coli em esponjas de celulose. Eles descobriram que ter uma variedade de tamanhos de poros diferentes em esponjas de cozinha é algo que realmente importa para o crescimento bacteriano, diz Egert. Isso faz sentido porque, para micróbios, você tem individualistas, como bactérias que gostam de crescer por conta própria, e você tem bactérias que precisam da companhia de outras. Dentro de uma esponja, você tem tantas estruturas ou nichos diferentes que todas ficam felizes. As esponjas sem dúvida nenhuma são bons lares para bactérias. No entanto, isso não significa necessariamente que esses utensílios também sejam um risco à saúde humana. Bactérias existem em todos os lugares, na nossa pele, no solo e no ar ao nosso redor. Nem todas são prejudiciais. Na verdade, muitas desempenham trabalhos vitais. A questão importante é, portanto, se vale a pena se preocupar com as bactérias encontradas nas esponjas? No estudo de Egert de 2017, ele sequenciou o DNA das espécies mais comuns. Embora não tenha sido possível identificar as espécies exatas de cada bactéria, 5 em cada 10 das espécies mais prevalentes estavam intimamente relacionadas a bactérias conhecidas por causar infecções em pessoas com sistemas imunológicos comprometidos. Medidas especiais de limpeza, como aquecimento em micro-ondas ou enxágue com água quente e sabão também não ajudaram muito, pois, embora eliminassem algumas bactérias, permitiam que outras cepas mais resistentes prosperassem. Nossa hipótese é que as medidas de limpeza podem levar a um tipo de processo de seleção, onde os poucos sobreviventes podem crescer em grandes números novamente, diz Egert. Se você fizer isso algumas vezes, isso pode levar a uma seleção de bactérias que são mais bem adaptadas à limpeza. É importante observar que nenhuma das bactérias encontradas por Egert está relacionada à intoxicação alimentar ou doenças graves. Na verdade, 90% das hospitalizações por doenças transmitidas por alimentos podem ser atribuídas a apenas 5 patógenos, 3 dos quais são bactérias, Escherichia coli, Salmonella e Campylobacter. Felizmente, elas são bem raras em esponjas. Nós só encontramos bactérias potencialmente patogênicas, ou seja, bactérias que podem ser perigosas para pessoas com sistemas imunológicos fracos, idosos ou crianças, diz Egert. Normalmente, para uma pessoa saudável, as bactérias dentro da esponja de cozinha não são prejudiciais. Em 2018, Jennifer Kinlan, professora de segurança alimentar na Prairie View A&M University, nos Estados Unidos, e seus colegas coletaram esponjas de cozinha de 100 lares na Filadélfia. Ela descobriu que somente 1% a 2% dessas esponjas continham bactérias ligadas à intoxicação alimentar em seres humanos. E as que continham eram apenas pequenas quantidades de bactérias prejudiciais. Essa descoberta foi reiterada por um estudo de 2022 no qual Solveig Langsrud, cientista do Instituto Norueguês de Pesquisa de Alimentos Nofima, comparou as bactérias encontradas em esponjas e escovas de lavar louça.
Ela encontrou um conjunto comum de bactérias não patogênicas inofensivas em ambos os tipos de utensílios, incluindo Acinetobacter, Crisiobacterium, Enhidrobacter, Enterobacteriaceae e Pseudomonas. Entretanto, as escovas continham muito menos bactérias de uma maneira geral. A grande maioria das bactérias em esponjas não causam doenças, elas apenas causarão um mau odor, ficando desagradável seu uso com o tempo, diz Kinlan. Dito isso, há uma possibilidade de que se você usar uma esponja para limpar carne crua ou frango cru, você possa ter algumas dessas bactérias patogênicas ali, e estudos descobriram que patógenos podem ser isolados de esponjas de cozinha. Embora as bactérias que crescem na sua esponja geralmente não sejam prejudiciais, caso patógenos perigosos, como a salmonela, estejam presentes. A estrutura da esponja se torna um ambiente ideal para seu crescimento. Há evidências de que isso realmente acontece. No estudo de Langsrud, os pesquisadores introduziram a salmonela em esponjas de cozinha, onde a bactéria prosperou, mas quando a mesma bactéria foi adicionada às escovas, ela morreu. Isso pode ocorrer porque as escovas costumam secar de maneira mais eficaz, eliminando a salmonela, enquanto as esponjas podem continuar úmidas por dentro se usadas com frequência. Essas bactérias potencialmente patogênicas também podem ser transferidas da esponja para os pratos, utensílios ou superfícies. Então, com que frequência devemos substituir a esponja de cozinha? Kinlan sugere que, do ponto de vista da higiene, o ideal seria trocá-la semanalmente. Embora existam medidas que podem ser tomadas para prolongar sua vida útil, há duas maneiras fáceis de limpá-las. Você pode colocá-los na máquina de lavar louça no fim da noite ou pode colocá-las no micro-ondas por 1 minuto até que consiga ver o vapor saindo. Isso matará a maioria dos patógenos. Estudos mostraram que colocar a esponja na máquina de lavar louça ou no micro-ondas pode reduzir a carga bacteriana e pode ser mais eficaz do que deixá-la de molho em alvejante. Conforme o estudo de Egbert demonstrou, contudo, as práticas também podem selecionar cepas mais resistentes, fazendo com que a limpeza se torne menos eficaz com o tempo. Colocar uma esponja em água fervente e desinfetante também matará a maioria das bactérias, embora algumas possam sobreviver, especialmente aquelas que formam biofilmes protetores pegajosos. Mas essa abordagem foi considerada eficaz na redução de patógenos potenciais, como a salmonela. Outras dicas incluem não armazenar a esponja na pia, para que ela possa secar entre os usos, e realmente espremer a umidade e se livrar de migalhas de comida. No entanto, alguns podem considerar usar uma ferramenta totalmente diferente para limpar a louça. Eu não usaria esponjas de cozinha. Na verdade, não faz sentido para mim usar um item desses dentro do ambiente da cozinha, diz Egert. Uma escova é muito melhor, porque contém menos bactérias e seca mais facilmente. Também é mais fácil de limpar. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e até a próxima.